Paz do Senhor, irmãos. Graça e paz. Espero que o Espírito do nosso Senhor, a graça do nosso Senhor esteja conosco mais uma vez, ok? E sempre, sempre. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Basta clicar em se inscrever. Clica no sininho para ativar a notificação. Quando tiver um vídeo novo ou algo novo no canal, você recebe a pequena notificação. Nada demais, não vai ficar te perturbando. E deixa o seu like, é muito importante, porque a plataforma do YouTube entende como relevância no canal e passa a indicar para outras pessoas de acordo com o tema, de acordo com o assunto. E esse canal Caminhos Retos é só para levar a palavra do Senhor adiante. Aqui nós só vamos falar do Evangelho, aqui nós só vamos falar da Bíblia, ok? E a nossa vida, o que tem com a nossa vida, né? Aplicação em nossas vidas. É isso, ok? Hoje o tema é o pecado que não tem perdão. O pecado que não tem perdão. É uma coisa muito importante, irmãos. E espero que vocês acompanhem até o final, tá? Eu estou usando essa versão aqui. Sugiro que sempre acompanhem com a sua Bíblia. Pode ser outra versão, não tem importância não. Eu sempre estou usando essa versão aqui. Eu sempre não. Hoje, mais uma vez, estou usando essa versão. Tem aqui a ARC, tem a NVI. A versão que você tenha, acompanhe. Aqui nós vamos começando sobre o tema de hoje, que é o pecado que não tem perdão. Existe o pecado que não tem perdão, irmão, né? Para sempre. E nós vamos passar por ele agora. Vamos tocar logo no assunto para poder já dar engajamento no assunto. E porque nós vamos refletir em várias passagens, em Marcos, vai estar nessa barrinha aqui. Né? Está nessa barrinha aqui. E vocês, depois, se quiserem pesquisar, eu sugiro que façam isso. E quando pegar um livro, por exemplo, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, lê ele todo. Lê ele todo. Pegou um capítulo, igual agora nós vamos falar no capítulo 3. Leia pelo menos o capítulo todo, né, para dar entendimento, para não ficar uma coisa fora de contexto. Como nós estamos hoje falando a respeito do pecado que não tem perdão, então eu separei algumas passagens bíblicas que falam a respeito do Espírito Santo e sobre essa questão aí. Então, vamos começar aqui por Marcos, onde Jesus, o próprio Jesus, fala sobre isso. Ele vinha falando, dando instruções aos apóstolos, né? E lá no capítulo 3, ele fala, no versículo 20, ele fala da blasfêmias, a blasfêmia dos escribas. E vem falando, até lá no versículo 28, que ele fala assim: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Visto que é réu de pecado eterno. Isso é muito importante, irmão. Nós estamos falando aqui de eternidade, do Espírito Santo, estamos falando do Espírito de Deus. Porque o nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Temos que ter. Se você tiver esse entendimento de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, não é um pai como a gente imagina, carnal. Ah, o pai, a mãe e tal, a autoridade daquele pai. Não, não é isso. Também tem a ver, porque isso foi criação de Deus. A família foi da vontade de Deus. Agora aqui nós estamos falando sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Santo, porque santo só tem um, que é esse. Pai, Filho, Espírito Santo. Entendeu? E só um é santo, que é o nosso Deus. É esse. Então aqui, veja bem, em Marcos 3, versículo 28, ele fala a respeito disso. Jesus fala a respeito disso. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então nós demos a introdução aqui a respeito do tema, o pecado que não tem perdão. O texto base é esse aqui, que está em Marcos 3, versículo 28 e 29. Agora nós vamos dar uma passada a respeito de saber mais a respeito do Espírito Santo, né? Nós vamos lá em Gênesis, lá no início. A criação dos céus e da terra. Né?
Irmãos, se vocês não têm prática em ficar achando as coisas rapidamente na Bíblia, não se preocupem, isso está na barrinha aqui, vocês já podem ir anotando e pode ir adiantando, já marcando na sua Bíblia, entendeu? Ou então anotando, fotografando para pesquisar depois, para ler o texto todo depois, isso é muito bom. Mas toda a Bíblia tem essa página aqui, ó, índice, que aqui tem o livro e a página onde está. Então, rapidamente, se você não tem prática, ou está com uma Bíblia nova, ou coisa assim, alguma dificuldade, você vai no índice e logo você vê o livro que está e onde está a página, ok? Agora nós estamos em Gênesis, isso aqui é o primeiro livro, e no capítulo 1 logo também, no versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra, aliás no versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui nós não vamos entrar em detalhes sobre águas, sobre trevas, não. Aqui nós estamos falando sobre o pecado que não tem perdão, e é sobre o Espírito Santo, ok? Então, aqui nós vemos que não existia a raça humana, não existia o mundo sequer, como nós o conhecemos. Mas Deus já existia, porque Ele é o começo de tudo, né? O Alfa e o Ômega. E aqui diz que Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, provavelmente não estava criando, né? Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lá no versículo 26... Também disse Deus, no versículo 26, ainda em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem e semelhança. O criou. Homem e mulher os criou. Só aproveitando a oportunidade, homem e mulher os criou. Ele não criou outra coisa. Ele criou homem e mulher, ok? Criação de Deus. Então, aqui nós vemos, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque ele não é uma pessoa somente. É Deus, mas ele é triuno, né? É Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos que entender isso, porque fica mais fácil de entender todo o restante. Fica mais fácil de entender muita coisa em nossas vidas, irmão. Tenha certeza disso. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Não existia a humanidade, mas já existia Deus, já existia o Espírito Santo, já existia o Filho. Porque o nosso Deus é assim, Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus triuno. Não são três deuses. É um Deus que, para o nosso entendimento aqui, humano, nosso entendimento cá, nesse mundo que estamos, é assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nosso Deus que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, né? E sustenta, as sustenta. Aqui nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, que é onde tem a manifestação do Espírito Santo, uma das vezes, né? Atos, aqui no capítulo 1, o versículo 4, diz assim, e comendo com eles, determinou, ele estava falando com os apóstolos, tá? Devia ter alguns discípulos também juntos, né? Porque lá em Atos, quando manifesta-se o Espírito Santo nas pessoas, eram 120 pessoas, mais ou menos. Em Atos 1:4 diz assim, Jesus, né? E comendo com eles, determinou-lhes que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Jesus lembrando, ele já havia falado sobre isso. Porque João, na verdade, no versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quer dizer, que ia demorar um tempo, mas ele não falou quando. Aconteceu aproximadamente em 10 dias. Veio a festa de Pentecostes e aí aconteceu.
Ele diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaureis o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E é por isso que eu estou falando isso hoje para vocês. Nós estamos repetindo sobre o pecado que não tem perdão, que está nas Sagradas Escrituras, a Bíblia. Para quem tem a Bíblia como prática de fé, manual de vida, esse é o nosso manual de vida. E aqui nós vemos que tem nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos que ter sempre essa compreensão. Lá em Pentecostes, em Atos 2, versículo 2, né? Não, do início. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Aqui nós podemos tirar 3 dúvidas, irmãos, que há na cabeça de muitas pessoas. Talvez não seja o seu caso, mas é bom esclarecer. Aqui quando fala que veio do céu um som como de um vento impetuoso. Então o Espírito Santo não é um vento. Desceu do céu um som de um vento impetuoso. Não tinha vento, era uma forma de linguagem, uma forma de querer explicar algo que a gente não consegue explicar. Então a gente busca no nosso cotidiano, na nossa cultura, no nosso idioma, uma forma de explicar o que era aquilo. Então o escritor ele escreveu dessa forma. Ao cumprir-se, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, cerca de 120 pessoas. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. A primeira é que não é um vento, tá, irmão? O Espírito Santo não tem a ver com vento. Apesar de Jesus, em determinada parte, ele assoprou assim nos apóstolos, mas ali era o nosso Deus. Ali era Jesus, era o nosso Deus, que esteve conosco, que estava no meio entre nós. Né? E ele fez isso, ele faz o que quiser, na hora que ele quiser, porque ele é Deus. É onipotente, onipresente, tudo, ele faz tudo na hora que quer. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, né? Não sabe aonde, na cabeça, no ombro, pousou sobre eles, provavelmente aqui por cima. Ele não explica direito. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Viu que o Espírito Santo não era o vento, não tinha nada a ver de vento, não tem a ver com fogo. Mas eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram com essa descida, com essa manifestação, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Manifestação de Deus, né? Falando aqui de Deus. O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhe concedia que falassem. Outras línguas não é língua estranha, porque as pessoas estavam ali que entendiam. Só que entendiam no seu idioma. Tinha várias pessoas por causa da festa, tinha muitas pessoas de outras nações e vinham para ali, judeus, né? Eles começaram a entender. Falaram, pô, mas eles não são galileus? Como é que nós estamos ouvindo na nossa própria língua materna? E assim, isso já tem em outra mensagem, tem sobre isso, sobre línguas estranhas, que fala um pouco mais a respeito disso. Mas o tema hoje, nós estamos falando do Espírito Santo e sobre o pecado que não tem perdão. O pecado que não tem perdão, visto que é réu de pecado eterno. Vamos adiante. Vamos lá em João 14, 26. Só para a gente ver algumas passagens, a Bíblia ela é rica muito no assunto do Espírito Santo de Deus, porque é a palavra de Deus que está aqui. E a gente só consegue compreender com a ajuda do Espírito Santo. A gente não consegue. A pessoa pega lê, pode ler a Bíblia 200 vezes. Se o Espírito Santo não estiver ali te ajudando, você não vai entender.
Não vai entender, é como se não tivesse lido, né? É como se tivesse lido um livro qualquer, com uma história ali. Mas não é assim. Isso aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que ele deixou para nós, através do ensino dos apóstolos, dos escritores, né? Toda essa escritura foi achada recentemente, há algumas dezenas de anos aí, os manuscritos do Mar Morto, que é um dos detalhes que prova que a Bíblia é verdadeira e ela é digna de toda autoridade, né? A pessoa acreditar e ter fé. A nossa regra de prática de fé é a Bíblia, são as Sagradas Escrituras. Foi comparado esse lá que foi achado com documentos de mais de 200 anos antes de Cristo e outros depois de Cristo também, lógico, porque teve o Novo Testamento. Foi achada a Bíblia quase toda, né, nesse achado. E comparado com o que nós temos hoje em mãos, bate 95%. Então a palavra de Deus continua. Eu pensava assim também há muito tempo, de que isso aqui não era muito digno de crédito, porque foi escrito por homens, foi muitas vezes mexido. Não foi, irmãos. O que foi a gente descarta, porque a gente vai ver logo. Se você está em Deus e está no Espírito de Deus, você vai ver, opa, isso aqui não, aí vai comparar com outros livros. Tem livros, por isso existem editoras sérias, né? As versões hoje sérias, tem outras que não. Mas a Almeida, a NVI, NTLH, tem outras versões que são sérias, porque foram feitas por pessoas sérias. Não foi feito por um grupinho qualquer que se juntou e vamos fazer isso. Não. Você estuda a respeito, você vai entender. Mas hoje nós estamos falando a respeito do pecado que não tem perdão. E em Atos 14, versículo 26, que diz assim, Jesus falando, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele dizendo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Porque Jesus falava e eles não entendiam. A gente também não entende, se a gente vê, por que ele falou isso, né? Eles não entendiam, Jesus falando que tinha que ir para a cruz, que ele ia ser preso, ia ser maltratado, ia ser humilhado, e eles, como eles já tinham entendido que Jesus era o Messias, era o Cristo que havia de vir, eles não entendiam muita coisa e falavam por parábolas. Então, mas aqui hoje nós entendemos mais claramente, né? Porque nós estamos na luz, não é essa luz, é a luz dele, é a luz da Bíblia, a luz de Deus, a luz do Espírito Santo, a luz de Cristo, que é a luz do mundo. Então, ele diz mais uma vez, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Mais adiante, no capítulo 15, está pertinho, né? Vamos falar logo. No capítulo 15, no versículo 26, mais uma vez, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Aqui ele está falando com os apóstolos, né? Mas aqui ele fala, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, né? Lá em João 14,16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, porque o Consolador, enquanto ele estava conosco, era ele. Mas ele falou assim, que ele estava indo para o Pai, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Para sempre, irmão. Enquanto a gente existir, o Espírito está conosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. O mundo nem vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Estará conosco. Outra parte, Jesus fala assim, João 14,6, que Jesus diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Notem bastante nesse detalhe, que ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém
vem ao Pai senão por mim. Agora em João 16, outra parte que fala também do Espírito Santo, a Bíblia fala muito a respeito disso. E é um pecado blasfemar contra o Espírito Santo, é um pecado que não tem perdão, irmãos. Então há de ter muito cuidado. Você vê o que fizeram no carnaval passado. Nós estamos agora em 2001, no começo de 2001, não está tendo carnaval, está tendo assim, clandestino. Estão fazendo do jeito que querem. Mas vocês veem no ano passado o que fizeram. O que fizeram? Colocaram na avenida, né? O Senhor Jesus sendo arrebatado, sendo humilhado, o tempo todo. E muita gente defendendo, dizendo que aquilo ali é uma obra de arte, né? Que como uma peça, imagina, como uma peça, tem início, meio e fim. E que no fim o mal sempre vence. O mal vence. Isso não importa, irmão. O mal já está vencido. Está vencido desde o início. Desde o início, quando ele se rebelou, ele já estava vencido. Já caiu. Está amarrado, está perdido. Ele já sabe o final dele, né? Então, não existe isso. A blasfêmia foi colocar isso no carnaval, numa festa da carne. Para que esse motivo? Como essas paradas gays, façam a parada deles, mas não mexam com o nosso Senhor. Não mexam. Porque que diz assim, é pecado que não tem perdão, irmão. Blasfemar contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem perdão. Estamos repetindo hoje a respeito do tema pecado que não tem perdão. E uma das blasfêmias sobre o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão, visto que é réu de pecado eterno, acontece demais. Ultimamente nós vemos isso acontecendo. É atribuir ao Espírito Santo uma coisa que não é dele, uma coisa que não é do Espírito Santo. Tem manifestações na igreja que atribuem ao Espírito Santo uma coisa que não é dele. Isso é uma blasfêmia. As pessoas têm que ter muito cuidado com isso. E aqui, mais uma vez, né, João 16, agora, versículo 13, que diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que ainda hão de vir. E lá no versículo 33, ele diz assim, só para a gente finalizar aqui, para não ficar muito longo. João 16, no 33, Jesus diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Repetindo, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Passais por aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem está em Cristo passa por essas coisas, mas tranquilamente, irmão. Não é que não tenha problema, não. Tem sim, o cristão tem problema, enfrenta dificuldades, como todo mundo. Mas passa mais tranquilo, porque ele crê no Senhor. Ele crê que não é só isso que nós estamos vivendo aqui. Existe na vida o lado do Senhor. E nós cremos nisso, na ressurreição, que o Senhor virá buscar, ele vai voltar, vai vir buscar a sua igreja. E esperamos estar juntos, né? Espero encontrar muitos dos amigos aqui também como irmãos lá, ok? Então hoje nosso tema, repetimos à luz da Bíblia, sobre o pecado que não tem perdão. E só para finalizar mesmo, eu vou voltar o texto que é base dessa mensagem de hoje, que nós estamos repetindo sobre o pecado que não tem perdão. Isso está em Marcos 3, versículos 28 e 29. Eu vou repetir para encerrar a mensagem de hoje, ok? Em 28 ele diz assim: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Ele não diz aqui que tudo será perdoado, haja o que houver. Não pode ficar à vontade que tudo será perdoado. Não é isso, irmão. Primeiro, Jesus falou, aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá, né? Eu sou a luz da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. E é nisso que nós cremos. Hoje vamos ficando por aqui.
nós falamos sobre o pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e vemos muito isso, inclusive no meio da igreja que se diz de Cristo. E nós sabemos que não é, né? Pessoas que no culto assopram, aí cai um bocado, outros jogam terno assim, cai um bocado, aí marca dia para isso, dia para aquilo, é dia da prosperidade, é dia da fogueira não sei de quê, é o óleo não sei de onde. São isso tudo, irmão, não vão atrás disso, por favor. Venha para Jesus. Jesus falou, venham a mim, todos os oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual nós falamos hoje sobre o tema o pecado que não tem perdão, é a blasfêmia sobre o Espírito Santo. Ok, irmãos? Vamos ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. É muito importante isso para o canal. Ativa o sininho, quando tiver novidade você recebe uma pequena notificação. Deixa o seu like, que é muito importante também para a plataforma YouTube reconhecer a relevância do canal e passar a indicar esse canal para outras pessoas de acordo com o tema, tá? Porque o canal Caminhos Retos é só para falar da palavra de Deus, é para falar sobre a Bíblia, tá? Ok, irmãos? Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Deus nos abençoe. Até a próxima. Se inscreva no canal, dê seu like e compartilhe. Se você não é inscrito, basta apertar em se inscrever, não precisa preencher nenhum formulário, basta apertar em se inscrever e está inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Até mais, fique com Deus.